8h42 em Mato Grosso do Sul. O rádio está completando 100 anos no Brasil e mesmo com tantas novidades e transformações tecnológicas, este veículo de comunicação continua mais vivo do que nunca. Pesquisas, inclusive, apontam que 83% da população do país afirmam ouvir rádio todos os dias, seja no velho e bom companheiro, aparelho ou em outras tecnologias, como pelo celular, por exemplo. E a gente fala desse assunto agora aqui no Jornal CBN Campo Grande. Trazemos um bate-papo com o Marçal Filho, radialista e advogado que seguiu na carreira política partindo do trabalho como comunicador. Veja mais detalhes na entrevista feita pelo Bruno Nascimento. Esta semana comemoramos os 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, realizada durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Naquelas primeiras décadas do século XX, havia uma efervescência cultural e científica que ganhou um novo estímulo com o final da Primeira Guerra Mundial. O rádio ganhou cada vez mais espaço partindo deste cenário, acompanhou mudanças e segue até hoje com ouvintes fiéis em todos os cantos do país. Mesmo com tantas novidades e transformações tecnológicas, o rádio continua mais vivo do que nunca. E para falar sobre isso, recebemos aqui na Rádio CBN Campo Grande, Marçal Filho. Ele é radialista e advogado e seguiu carreira na política partindo do trabalho como comunicador no município de Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, Marçal. Alô você, Bruno, alô você, ouvinte CBN, é um prazer estar aqui. Marçal, vamos começar aqui, você contando um pouco da sua história no rádio. Quem te incentivou a começar? Na realidade, desde criança eu tinha vontade, Eu simulava apresentar programas de rádio dentro da minha casa. Inclusive, na barriga da minha mãe, eu fui levado na barriga da minha mãe ao lado do meu pai, porque meu pai ouvia um locutor que fazia Ave Maria naquela época, e como ele era muito católico, admirava muito esse locutor de longe, levou a minha mãe lá e convidou esse locutor para que ele me batizasse. Então eu acabei entrando numa rádio quando ainda estava no ventre da minha mãe. Aí eu queria ser radialista. Aos 11 anos eu comecei. Naquela época era muito difícil você ter um espaço no rádio, porque só tinham 2 emissoras no Mato Grosso do Sul, uma em Campo Grande, uma em Dourados. Então o espaço para você ser um profissional de rádio era muito pequeno, mas entrei lá com 11 anos, fui office boy, lavei carro e cachorro do patrão, aí cheguei a locutor, diretor, gerente. Hoje tenho a minha própria emissora, mas é algo realmente apaixonante. Certo. Bom, qual a diferença de quando você começou para agora? Há muita diferença, Quem viveu o rádio há pelo menos 20 anos atrás aprendeu muito, Criou um know-how enorme. Não tinha computador como tem hoje, uma facilidade muito grande para se trabalhar hoje. Naquela época, as notícias do mundo chegavam muito tarde para a gente, A televisão também era assim. E hoje não, hoje você tem um computador na frente com a internet ligada, qualquer fato que acontecer em qualquer parte do mundo, você só liga o microfone e informa as pessoas. Essa é a vantagem do rádio. Ele não precisa de câmeras, de luz, enfim, de todo aquele aparato que a televisão precisa. O rádio de imediato já dá aquela notícia em absoluta primeira mão. Na época não, a comunicação era muito difícil, os meios para que essa notícia chegasse até a gente, até a emissora, principalmente emissora em cidade do interior, num estado pequeno, era muito complicado. Trabalhar em rádio também, manusear os equipamentos também era uma dificuldade enorme, tinha que realmente ter talento para aquilo, demorava para aprender. Hoje não, hoje o cara está na frente do computador, o computador faz tudo, Tem momentos, inclusive, que não tem ninguém na rádio. O pessoal pensa que tem um monte de gente trabalhando, na realidade é só o computador. O computador é o melhor funcionário de rádio que existe, ele não reclama, não falta, e ele fica ali. Não mudou muito, mas graças a Deus o rádio continua muito forte. O rádio tem aquela coisa lúdica, Você ouve a pessoa e materializa no seu pensamento, Aí tem aquela questão da expectativa versus realidade, Você ouve o locutor ou a locutora no rádio, imagina a pessoa, e quando você vê, invariavelmente você se decepciona. Marçal, muitas transformações ao longo desses anos, 100 anos de rádio no Brasil, comemorado esta semana da independência, no dia 7 de setembro. Como você avalia o rádio hoje e qual o futuro deste veículo? Bom, quando surgiu a televisão, todo mundo dizia, vai acabar porque a televisão é o rádio com imagem, todo mundo assistindo, vai acabar o rádio. Não acabou, continuou.
Claro, deixou de ter audiência o dia todo, dividiu isso com a televisão. Hoje o rádio tem muita audiência no período da manhã, aí à tarde começa a cair a audiência e diminui também à noite por causa da televisão. Mas enfim, ele continua ali, firme e forte, né? O vovô dos meios de comunicação, que é o rádio, porque a internet ajudou muito o rádio. Veio a internet, aí disseram, vai acabar o rádio, está acabando a televisão está acabando, principalmente a TV aberta. Os números mostram, o Jornal Nacional tinha 40, ou mais de 40% de audiência, hoje tem 20% de audiência. Eu falo do Jornal Nacional, mas todas as televisões abertas hoje, o número de telespectadores é muito menor do que antigamente, justamente porque a internet veio e as pessoas ficam no streaming ali, escolhem o horário que querem ver a notícia, tem os sites, né, que trazem a notícia instantaneamente. Então a televisão sofreu e está sofrendo muito com a internet, mas o rádio não, ele continua, ele está mais vivo do que nunca. E detalhe, as pesquisas mostram que o rádio aumentou de audiência, cresceu a audiência. Vou dar um exemplo aqui. Durante a pandemia, o rádio local aumentou muito a audiência, porque você não tinha como ter informações das televisões abertas ou fechadas, enfim, você não tinha como saber, por exemplo, se em Dourados o comércio ia abrir ou ia fechar, que dia, que hora. Em Dourados, em Campo Grande, em qualquer lugar, as pessoas tinham que se ligar na rádio local para saber as normas impostas pela prefeitura ou pelo governo do estado. Só as rádios locais é que faziam isso. A audiência explodiu e continua hoje muito viva, né? A CBN, por exemplo, que só toca notícia, ela tem audiência enorme, principalmente no horário local, né? Na notícia local, porque a pessoa quer ouvir o que está acontecendo na sua cidade. Certo. Bom, e o futuro da rádio? O que você pensa daqui a 50 anos? Ela vai se modificar, ela vai agregar outras mídias, como já está agregando, na verdade, né? A rádio agregou as outras mídias, a internet, por exemplo. Tem uns podcasts aí, né? Bom, eu acho o seguinte, nós temos muito a evoluir tecnologicamente, né? O rádio digital, por exemplo, que foi prometido há muito tempo, até hoje não aconteceu. Eu, quando fui deputado federal, eu era eu era membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara Federal e fiz parte de uma comitiva que foi conhecer rádio digital nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, e percebi que existem muito pouco ainda de rádio digital no mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 20% das emissoras de rádio são digitais, né? Com o advento que eu espero que aconteça logo do rádio digital, você vai poder, numa mesma sintonia, ter no dial ali do seu rádio, né? Na visão do rádio do seu carro, ali vai aparecer não só o nome da rádio, como aparece hoje, mas vai aparecer notícias, vão ter vários canais numa mesma frequência. Por exemplo, a CBN pode pegar uma faixa e colocar só música, na outra faixa colocar só notícia, na outra faixa colocar informações por escrito. Então, eu acho que o futuro é o rádio digital, que vai chegar com um som melhor, que é o som de CD, né? Pena que está demorando isso, mas eu acho que o futuro será esse. E assim o rádio vai continuar, porque ele não depende de você parar para ouvi-lo, diferente da televisão. Então você vai continuar ouvindo ele no carro, você vai continuar, a dona de casa vai continuar fazendo os serviços dela, os serviços domésticos, ouvindo o rádio, porque ela não pode ir preparar os alimentos e assistir televisão ao mesmo tempo. Ela vai cortar a cebola, vai cortar o dedo, né? Então o rádio não. Então esse dinamismo do rádio vai continuar, esse é o espaço. Tenho certeza que daqui a 50 anos, quando não estarei mais aqui, eu não estarei vivo, mas o rádio sim. Certo, Marçal. Bom, até onde a comunicação e a política caminham juntas? Como você faz isso? O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fiz um trabalho social no rádio. Sempre procurei usar a minha voz, o microfone, para ajudar as pessoas que mais precisam. E isso acabou fazendo com que as pessoas dissessem, seja candidato a vereador. Fui candidato a vereador, me elegi, e de lá para cá fui deputado federal e hoje sou deputado estadual. É muito bom fazer política sendo comunicador, tendo um microfone à sua frente, porque ali você pode colocar todas as reivindicações da população. Você pode deixar um canal aberto da população com o político, seja com o prefeito, com o governador, seja com quem for. As pessoas, a população, tem dificuldade de chegar até a autoridade, tem dificuldade de chegar até o prefeito, até o governador, para falar, aqui na minha rua está cheio de buraco, fui no posto de saúde e não está tendo consulta, estou esperando o meu exame há não sei quanto tempo,
A pessoa tem dificuldade para isso, para chegar e falar isso na cara do prefeito, do governador, seja de quem for. Através do rádio, hoje tem o WhatsApp, por exemplo, que é uma brilhante ferramenta para a população se comunicar diretamente com a rádio, com o locutor. O WhatsApp traz essa facilidade, as pessoas mandam ali as reclamações, porque é lógico que quando as coisas se tornam públicas, a autoridade que pode resolver aquela situação tem muito mais agilidade para resolver do que as coisas que ficam quietas, né? Quem não chora não mama, quem não pede não ganha. Então, se você coloca a reclamação no ar, onde tem muitos ouvintes, é evidente que a autoridade vai se mexer. Então, acho que o rádio e a política se cruzam justamente aí, principalmente no meu caso, que sou deputado estadual, mas continuo sendo comunicador, radialista, continuo aí no batente. Tá certo. Bom, conversamos aqui, quero agradecer antes de tudo ao Marçal Filho, ele que é radialista, advogado e seguiu carreira política partindo do trabalho como comunicador em Dourados. Muito obrigado, Marçal. Alô você, muito obrigado a você, Bruno, e a toda a equipe CBN.